A gente tem o Fernando Siqueira, que é analista da Guide Investimentos, que está aqui para poder bater um papo com a gente. Fernando, vamos lá falar um pouquinho sobre esse fechamento de mercado? Seja sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Oi, boa tarde, pessoal. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos lá, pode mandar a pergunta aí. Acho que dá uma reação, acho que o resumo... Pode falar. Queda generalizada, né? Queda generalizada. Aliás, eu quero já começar... Quero até começar trazendo, até comentei um pouco disso por aqui nos bastidores, né? Será que acabou aquela lua de mel que os investidores vinham na semana passada, né? E aí vem à tona todas essas incertezas que, na verdade, já existiam, né? Mas parece que agora que realmente começa a pesar e apertar o calo aí do sapato do novo presidente eleito, principalmente quando a gente olha essas quedas aqui, Dux, Amer 3, que são das varejistas, grandes varejistas, Cogna, ou seja, aquilo que seria ali a carteira Lula, né? É essa mesma leitura que você faz, Fernando? Assim, o que aconteceu nesses últimos dias foi que assim, o mercado estava esperando alguma coisa ali com uma nomeação mais positiva, o Meirelles, tinha aquela expectativa de que o Meirelles pudesse fazer parte do governo. Além dele, vários outros nomes surgiram no radar, inclusive, por exemplo, Felipe Salto, que é uma pessoa especialista em setor público, também Bernardo Pita, um especialista em reforma tributária. Enfim, tinha uma expectativa de que vários bons nomes fossem juntar ao governo Lula. E o que a gente vê, por enquanto, é que talvez isso não aconteça, né? A minha preocupação maior, vendo assim, a nomeação do Haddad, assim, quem que o Haddad poderia trazer para a equipe dele, né? Parece que essa foi a notícia negativa do dia, vamos dizer assim, né? A insistência, parece, de nomes do PT de ter uma pessoa mais política no Ministério da Fazenda, e a minha dúvida, eu acho que talvez a dúvida de boa parte das pessoas é aí quem vai acompanhar, né, o Haddad. Imagina que fosse ele o ministro da Fazenda, né? Você precisaria ter, então, repetindo o primeiro mandato do Lula, ter um corpo técnico ali, um secretariado muito forte. Meu medo é só que talvez o Haddad não tenha condições, ou não tenha como trazer esse secretariado forte para junto dele. Então você poderia entrar aí numa incerteza muito grande qual de fato vai ser a política econômica desse governo, qual é a proposta para a questão do teto dos gastos, entre outros assuntos. Eu acho que esse é o receio do mercado hoje. Agora, Fernanda, se a gente olhar aqui, até for dividir por setores, né, como eu falei, essa coisa do kit Lula, as construtoras também aparecem aqui, destaque inclusive para a MRV caindo quase 6% aqui nesse finalzinho do dia. Eu até levantei esse questionamento aqui mais cedo, porque assim, acaba que o investidor precifica bastante, ali vem com certo otimismo, a gente viu o setor subindo bastante na semana passada, junto com outras ações aí que poderiam se beneficiar, né, com esse governo eleito. Mas se a gente parar para poder analisar friamente, né, espaço no orçamento existe para se beneficiar programas que vão realmente chegar a favorecer essas companhias? Porque não tem nem dinheiro para poder pagar, ele precisa garantir pelo menos os R$600. E ainda, né, tem uma série de outras promessas aí de governo. Ou seja, será que não seria... Está muito em cima da especulação, porque assim, se a gente para poder olhar mesmo, cadê o dinheiro para tudo isso? Ou seja, pelo menos até 2023, eu não sei se seria tão palpável dessa forma. E a gente já tem até algumas organizações ali do setor de construção muito otimistas com o crescimento em 2023. Você consegue ficar otimista dessa forma também? Não, olha, o setor de construção a gente vê dois problemas aqui. Primeiro, a taxa de juros está muito alta, né, em primeiro lugar. O segundo problema é que tem um excesso de oferta na nossa visão. É o que aconteceu se você for olhar os últimos anos, principalmente começando em 2019, quando os juros começaram a cair, teve a quantidade de oferta de imóveis, ou seja, a quantidade de construção de novos imóveis no Brasil, ela só vem aumentando, né? Os números hoje são bem maiores, por exemplo, do que naquele boom que a gente teve entre 2010, 2011 até 2012, pelo menos. Então você tem um problema aí de uma demanda que talvez a condição de pagamento, o affordability, né, como se diz em inglês, não está muito bom, dado que o emprego não recuperou tanto, a renda não recuperou tanto assim e os juros continuam muito altos. E a oferta também está muito alta de imóveis, então você vai ter uma pressão aí na rentabilidade das construtoras na nossa visão. Indo para o setor de mais baixa renda, esse que é mais beneficiado pelos programas do governo, a gente vê espaço sim, até porque esse programa está sendo mantido. Tá? Então, no fundo, a gente já teve no passado ali, principalmente depois da crise de 2008, a criação do programa Minha Casa Minha Vida. Recentemente, que o Bolsonaro mudou o nome para Casa Verde e Amarelo, e é bem provável que se o Lula, com o Lula eleito, esse programa volte a ter o nome de Minha Casa Minha Vida.
mas algum espaço no orçamento, talvez não muito mais do que hoje, mas algum espaço no orçamento vão achar para manter esse programa. Então, a nossa visão aqui para as construtoras de média e alta renda ainda é um pouco negativo, mas para essas mais focadas em baixa renda, a gente acha que ainda existe espaço, sim, para alguma apreciação. Inclusive, a gente tem, por exemplo, direcional nos nossos portfólios. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre o motivo, né, que fez essa Vale disparar mais de 8%, pelo menos na última sexta-feira. Hoje tiveram alguns dias ali de alta, tentando surfar um pouco, acho que na alta da commodity, mas no final das contas, agora o final do dia não está sustentando muito. É claro, né, não tem como não ter um reflexo desse avanço do minério de ferro negociado lá na China, a ação se tornando um pouco mais atrativa depois dessa questão dessas mudanças aí da política de Covid-0 lá na China, que também é uma outra grande incógnita, né, que ninguém consegue certificar que realmente isso vai acontecer, mas isso já veio refletindo positivamente desde a semana passada. Mas você considera que, diante do cenário, do que a gente tem, de tanto ruído em cima da Petrobras, está existindo ali uma mudança, né, de setores, mesmo com toda essa incerteza também em relação à demanda lá na China, porque realmente a Petrobras acaba sendo a maior impactada nessa história toda de eleições, né? E aí a gente percebeu uma movimentação de bastante saída e posições sendo desfeitas de investidores estrangeiros hoje durante o dia da Petrobras, e a Vale durante boa parte do dia conseguindo se manter positiva. Como que você vê, assim, é realmente o impacto desse ruído, a Petrobras e o pessoal dando uma mudada aí nas carteiras? Olha, assim, de fato, eu não quero, não dá para dizer assim, as pessoas estão vendendo uma para comprar outra, né? Aqui na Guide a gente recomendou isso lá antes das eleições, né? A gente tirou Petrobras de alguns portfólios e falava que uma possibilidade ali era a Vale, né? Mas isso foi no começo do mês passado, antes das eleições, até sofreu um pouco com essa troca, dado que quando saiu o resultado do primeiro turno das eleições, a Petrobras subiu bem. Mas hoje, se você olhar desde que a gente fez essa recomendação lá antes do primeiro turno, acho que o resultado já é positivo. O que a gente vê, assim, olhando os dois, é que são histórias diferentes, mas assim, não dá para descartar que as pessoas estão saindo de um nome e indo para o outro. Né? Por que a gente está um pouco mais positivo com Vale? Em primeiro lugar, acho que é uma defesa que a gente falou bastante no começo dessa história, né? Que assim, o Lula eleito tinha o risco de ter um pouco de depreciação cambial. Isso está acontecendo, nos últimos dias a gente viu isso, aí beneficia indiretamente a Vale. Outro ponto, essa política de Covid-0, na nossa visão, já estava chegando ao fim. A gente está chegando, a dor que a China está sentindo com isso, a dor econômica, né, também é relevante. Então já começa a ter expectativa de que alguma coisa mude. E a Vale já tinha caído bem nesses últimos dias. O minério também tinha caído, enfim, a gente achava que o risco-retorno ali ele já era positivo. No caso da Petro, o que a gente tem falado é que a incerteza é muito grande. Eu acho que a ação começou a cair, mas lembra que ela chegou na máxima histórica, na máxima recente, foi ali entre o primeiro e o segundo turno, ou seja, depois do primeiro turno a ação continua subindo. Então a gente insistiu na ideia de que valeria a pena reduzir um pouco posições em Petrobras, dado que o risco-retorno era ruim. E isso até agora não melhorou, por mais que a ação caiu um pouco, a gente ainda não tem clareza nenhuma sobre qual vai ser a política de preço da Petrobras nos próximos anos, em primeiro lugar, em segundo lugar também sobre a política de investimentos. Por que eu falo isso? Porque se você olhar o que aconteceu na Petrobras dos anos anteriores, lá em 2014 e 2015, quem tem um pouco mais de experiência vai saber isso, isso foi o que fez a ação ter prejuízos por anos consecutivos, teve um balanço que chegou a não ser publicado, não ser auditado. Então, assim, o problema, assim, o tamanho do desastre que pode acontecer, caso medidas similares ao que foi feito no passado sejam repetidas, ele é muito grande. Então, na nossa visão, enquanto não tiver uma clareza bem maior com relação a esse assunto, não vale a pena voltar a comprar a Petrobras. Perfeito. Inclusive, eu trouxe mais cedo aqui a informação de que técnicos do TCU não identificaram irregularidade em dividendos da Petrobras. Em compensação, também já tinha saído a notícia de que, né, os ministros ali do TCU não iriam se manifestar, pelo menos até o final dessa semana, porque eles estariam em um congresso lá do Rio de Janeiro. Enquanto isso, até foi um questionamento aqui do nosso chat mais cedo. Só acrescentar. Pois não, desculpa te interromper, mas só para acrescentar, Imagina. A gente falou isso também, tá? No nosso relatório hoje, a gente falou, o problema não é os dividendos. Os dividendos é uma decisão da Petrobras, do conselho, da administração que está lá hoje. Eles têm total liberdade para distribuir os lucros sobre a forma de dividendos, inclusive lucros passados que estão lá acumulados. Isso faz parte da lei das SA.
Tá? Então não tem, o problema não é os dividendos, ainda que isso gerou um ruído na sexta-feira, o problema para a Petrobras não é o dividendo. O problema é política de preços nos próximos anos, política de investimentos para os próximos anos. Inclusive, o meu questionamento para ti ia ser justamente sobre esse, né? Onde realmente está o problema? Porque a gente já teve outros dividendos da Petrobras sendo distribuídos, né? A gente não teve nenhum relato sobre isso. Existe um questionamento também sobre a antecipação de pagamento, né, no final das contas, para poder sair só no próximo ano e talvez aí entrar no orçamento do próximo governo, mas o fato é que, a partir do momento em que até o próprio TCU fala, olha, até o final dessa semana a gente não vai se pronunciar porque os ministros estão ali num congresso, ou seja, dá espaço para ainda mais incerteza para o papel, não sei se você dá para poder acompanhar, né, tipo, ou seja, até onde vai essa situação da Petrobras, que a gente viu disparar, né, chegar a preço ali a valorização do mercado, como a gente já não via, como a gente não via acontecer, ou seja, chegou a números históricos, para no final das contas, automaticamente despencar bastante. Ou seja, quem tinha que realizar, realizou em bom tempo e agora tem que segurar, fechar os olhos, Fernando, para tudo isso acontecendo? Não dá para fechar os olhos, eu acho que é a dificuldade, do TCU eu diria que é ruído, tá? Isso é um ruído completo, assim, aquela coisa que pontual, sai a notícia, depois se resolve. Como eu falei, o mais provável é que de fato esse dividendo seja pago, essa decisão da Petrobras. Está nos estatutos, está na lei das SAs, eles têm essa possibilidade de distribuir. O problema é olhando para frente, o que vai acontecer, principalmente com política de preços e política de investimentos. E até agora a gente não teve nenhuma sinalização, até a sinalização que tem de algumas pessoas que poderiam vir a presidir a Petrobras que não são muito boas, acho que está muito mais parecido com a Petrobras lá que gerou os prejuízos de 2014, 15 do que com a política atual, com a visão atual da empresa. Mas eu confesso que a ação já caiu bastante, acho que desses níveis também é difícil falar vende, eu acho que é mais fácil, o que a gente tem recomendado aqui, para quem tem ainda ação, é esperar aí um repique no mínimo para voltar mais perto de uns R$30 pelo menos. Outra possibilidade é fazer alguma proteção para os próximos dias. Por mais que a proteção seja cara, tem formas de você fazer proteção com custo zero. Obviamente tem um problema quando você faz a proteção com custo zero, é que você limita o tamanho da alta se a ação eventualmente volte a subir nos próximos meses, nas próximas semanas. Mas eu não acho que ela vai voltar para a máxima histórica, para a máxima recente, no curto prazo, né? Eu nem esperaria tanto assim para sair. Eu diria, a gente tem recomendado aqui, por exemplo, perto de uns R$30, R$31 já seria o suficiente para boa parte das pessoas reduzirem e esperar essa sinalização, como eu falei, que até agora não veio. Tem aqui uma pergunta no nosso chat, muito boa aqui do Bruno Aro, ele fala o seguinte, olha, essas incertezas políticas de Petrobras pode refletir no investimento do capital estrangeiro em outras empresas aqui do Brasil? Esse questionamento eu lembro até de ter surgido bastante no momento em que o atual presidente optou por mudar várias vezes a presidência da companhia, que aí veio muito assim esse questionamento, poxa, até que ponto aí como é que o investidor estrangeiro passa a olhar com a incerteza de investir aqui? Você acha que reflete em outros papéis? Assim, tende a refletir, eu acho que é parte de um contexto, né? Enquanto você não resolve esse problema, como eu falei, nomeações relevantes no Ministério da Fazenda, nomeações relevantes das estatais, essa incerteza tende a afugentar alguns investidores. Eu acho que esse é o resumo. Você falou que, de fato, o Bolsonaro, ele mudou, mudou a presidência do Petrobras, mudou várias vezes. Só que o Bolsonaro sempre foi ruído. E aí, depois, nos últimos 2 anos, a gente repetia isso aqui. Olha, o mais provável, se a ação da Petrobras cair por algum comentário do Bolsonaro, é melhor você comprar. Porque desde 2019, quando o Bolsonaro era presidente, ele sempre falou alguma coisa relacionada à Petrobras, criticou muita coisa, mas nunca mudou absolutamente nada na empresa. Mesmo quando ele mudou o presidente, a diretoria, foi mantida a política que já vinha sendo implementada. Então a gente acostumou a ver ele reclamar, criar algum ruído, mas não mudava a direção da empresa. Dessa vez é diferente, porque assim, a gente não tem qual vai ser a direção nova, né? Então a gente não sabe o que é ruído, o que é informação relevante de fato. Uhum. Mudando agora para o setor de siderurgia e mineração, o Marcelo Miranda agora que deixou uma pergunta aqui dizendo o seguinte, por que o afrouxamento da Covid-0 na China, né, essa política, né, essa intolerância do Covid por lá, contribuiria para a melhora dos preços do minério, visto que o setor imobiliário chinês continua muito fraco e é intensivo em aço?
Uma boa pergunta, uma excelente pergunta, para falar a verdade, né? A gente tem um pouco, não só a gente, acho que o mercado como um todo já percebeu que esse setor imobiliário na China está desacelerando, ele tende a continuar desacelerando um pouco nos próximos anos, porque teve um excesso de investimentos, muitos projetos deram errado, então aos poucos é provável que desacelere. Né? Mas a política de Covid-0 tem outras implicações, né? Você reduz a atividade econômica como um todo. Então, no fundo, não é só o setor de construção, mas outros setores também ficam proibidos de operar. Outro ponto que eu acho que é possível, de novo, é o governo tentar estimular obras de infraestrutura ou outros tipos de investimentos para tentar retomar a economia, considerando que nesses últimos meses a economia ficou bem parada, a atividade econômica de uma forma geral, o emprego foi reduzido. Tá? Então, é um pouco mais indireto. De fato, é uma pergunta boa, porque não vai mudar do dia para a noite a situação do setor imobiliário, mas ele pode começar a mudar a situação de outros setores, ou facilitar pelo fim da política de Covid-0, em primeiro lugar, e segundo, pode ter uma resposta também do próprio governo para tentar reativar a economia, dado essa perda de produto que eles tiveram por conta da política de Covid-0, que o governo estimule outras atividades, incluindo obras de infraestrutura, obras governamentais, para tentar retomar e recuperar o tempo perdido, vamos dizer assim. Então é um pouco isso que está levando à recuperação do preço do minério. Perfeito. Fernando Siqueira, analista da Guide Investimentos, eu quero pedir, claro, que você deixe suas recomendações finais, afinal de contas, a gente está ali muito se esperou e muito se especulou em cima dessa questão das eleições, acabado esse segundo turno, uma semana depois, eu acho que agora as coisas, não sei se dá para poder dizer que agora a gente pode respirar um pouco mais e ter um olhar um pouco mais racional, digamos assim. Então, eu queria que você pudesse deixar suas considerações em relação a todo esse cenário que a gente tem hoje, né? Lembrando que a gente não pode desconsiderar esse fator político e precisamos manter a racionalidade, né, Fernando? Claro. Olha, assim, a gente tem uma visão aqui até positiva para o mercado, a gente tem um target, que a gente escreveu esse relatório poucos dias atrás, independente de eleição, a gente falava que a Ibovespa pode chegar em 150 mil pontos no ano que vem, tá? Inclusive tem um vídeo no canal da Guide no YouTube explicando esse relatório, então quem quiser ver, tá lá, fica a dica. O que a gente acha? Que a queda de juros vai acontecer no ano que vem, independente de questão eleitoral ou de quem é o presidente. O lucro das empresas vem crescendo a um ritmo bastante forte aqui no Brasil, particularmente essas empresas menos produtoras de commodities, empresas mais voltadas para o mercado interno, como bancos, empresas de varejo, a transportes, entre outras. Então isso vai possibilitar aí uma recuperação do Ibovespa, que deve continuar em alta na nossa visão nos próximos meses. Tá, em primeiro lugar. Segundo, o que eu chamei a atenção também, por mais a gente tem muito ruído também até no cenário externo, a nossa visão é que mesmo no cenário externo, assim, acho que boa parte da dor também está ficando para trás, o Fed deve continuar aumentando os juros por mais algumas reuniões, eventualmente até ainda no ano que vem, mas dá para dizer que assim, um bom pedaço do ajuste já foi feito. O mercado americano já caiu bastante esse ano, muito provavelmente a gente vai ter um ano de 2023 melhor também no cenário internacional. Juntando tudo, assim, se você não ficar olhando tanto o curtíssimo prazo, olhar um horizonte um pouco mais longo, eu acho que é um excelente momento para se investir, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então, acho que essa é a visão mais relevante que a gente tem, isso muito bem embasado em números e em histórico, em evidências concretas aí de ciclos que a gente já viveu. A gente acha que a gente está aqui no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, muito perto do bottom, né, do low, e que muito provavelmente 2023 deve ser um excelente ano para investimentos. Tá? Então, para quem tem paciência, não quer ficar vivendo ali do dia a dia, aí ou consegue olhar um pouco mais para frente, vale a pena ir aumentando as posições já nesse momento. Essa é a nossa visão, que eu queria passar essa mensagem, acho que é a mais importante agora. Perfeito, muito obrigada mesmo, viu, Fernando? Espero contar com mais vezes aqui, com todo o pessoal da Guide Investimentos por aqui. Muito obrigada, forte abraço para você e para todo o time. Obrigado, forte abraço, boa tarde, pessoal.